Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa estar conosco nessa noite. É um prazer estar com vocês. Estamos um pouquinho afastados, não é? Não estamos presencial, mas o coração está envolto e, com certeza, a espiritualidade maior, os bons espíritos, a falange de Eurípides Barçanufo, está conosco, o Dr. Bezerra de Menezes, nossos amigos. O nosso tema de hoje, os desafios atuais. Mas antes, eu vou ler uma página que está no livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Emmanuel, através do amigo Francisco Cândido Xavier. E vocês vão ver que esta página, ela está correlata ao nosso tema. A espiritualidade, ela não deixa nada, absolutamente nada, fora de uma ordenação. Tudo se encaixa para o nosso bem-estar. A página se chama, então, o título é Mar Alto. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lucas, capítulo 5, versículo 4. Aí vem o comentário de Emmanuel, o esclarecimento desse benfeitor. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram, compungidos, os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O Pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares
tuas conquistas em supremas lições. Belíssima página, não é? Belíssima. E sempre nós vamos ter o convívio, a ajuda, o amparo de Deus, nosso Pai. Tenhamos certeza disso. Nós não estamos abandonados. Com esta página, então, queridos irmãos, nós vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, mestre amigo, que ampara-nos a todos os instantes. Quando batemos a sua porta, ele a abre e nos refrigera a alma. Assim, Senhor, como eternos pedintes, rogamos a proteção para nós nesse instante e para todos aqueles que se encontram em desajuste, em desequilíbrio, em tormento, em amargura. Visite, Senhor Jesus, os hospitais, os asilos, os orfanatos, as casas de custódia e os lares aonde houver choro e tristeza. Abrace-nos, Senhor, e que Maria, Mãe Santíssima, desça dos céus o seu manto de luz e de amor. Que assim seja. Pedimos, então, com esta prece, com esta oração, a permissão dos amigos espirituais de Deus, de Jesus, para nós desenvolvermos esse tema, os desafios atuais. Tema bem propício ao que nós estamos passando, não é? E muitas pessoas não acreditam que esse tempo vai passar, que esse momento vai passar, e se desesperam, e se descabelam, e se sentem desprotegidos. O Livro dos Espíritos, o alicerce da nossa doutrina espírita, ele está dividido em 4 partes. Kardec, através da instrução dos Espíritos, dividiu o Livro dos Espíritos em 4 partes. Uma dessas partes, ela é intitulada Das Leis Morais. E nós vamos ver que a proposta das leis morais é nortear o discípulo, é dar um norte para aquele que quer ser o discípulo de Jesus, que quer ser um seguidor de Jesus. E dentro dessas leis morais, nós vamos encontrar o quê? Princípios e valores que nos regem. Princípios e valores que nos regem. O cristão é o que pauta a sua conduta dentro dessas leis morais. Ele segue essas leis morais. Ele não tem dúvida. O verdadeiro espírita é necessário que ele saiba que algo precisa mudar em sua vida, porque ele é o Senhor da sua conduta. E Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, ele nos diz o seguinte: reforma íntima é o renovar das esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização do aperfeiçoamento do ser. É o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. Então, nós estamos vendo com esses dizeres de Emmanuel que nós temos um norte, nós temos um direcionamento para nós nos melhorarmos, já que nós somos
os construtores da nossa passagem. Nós construímos o nosso caminho. E para essa construção ela ser benéfica para nós, isso não é egoísmo, não. Primeiro nós precisamos cuidar de nós, para depois estendermos as mãos e ajudarmos o outro. Se nós não nos melhorarmos, se nós não compreendermos que há necessidade desta renovação interior, deste aprimoramento interior, nós não temos condições de beneficiarmos quem bate à nossa porta. Então, renovar as esperanças interiores. Quantas pessoas estão desanimadas, desacreditadas, não conseguem enxergar uma solução para os seus problemas e para a atualidade. Os desafios estão aí. Fortalecimento da fé. O fortalecimento da fé é primordial dentro de nós. Sem fé consciente, né? Aquela fé fortalecida, nós não caminhamos com segurança. Nós caímos, nós tropeçamos e ficamos desanimados. E a solidificação do amor. Amar como Jesus amou. Tem até uma música assim, né? Amar como Jesus amou. Nós estamos aprendendo. O nosso amor ainda é egoístico. Nós amamos quem está ao nosso redor, quem pertence ao nosso círculo de amizade. E Jesus fundamentou todo o seu ensinamento baseado no perdão, na lei de amor. O cultivo dos sentimentos positivos, que é justamente a esperança interior. E finalizando, o aperfeiçoamento do ser. Então, quando nós englobamos tudo isso, nós aperfeiçoamos quem? A nós mesmos. Então, não basta, queridos irmãos, o culto, o ritual, as crenças. É importante o quê? A proposta que está contida nas leis morais e que devem nortear o nosso pensamento, devem nortear os nossos sentimentos e as nossas ações, a nossa conduta. Porque o verdadeiro discípulo, aquele que segue Jesus, ele tem princípios e valores que o regem, respeita as leis dos homens, mas também, fundamentalmente, respeita as leis de Deus. De modo que o espírita é aquele que pauta sua conduta pelas leis morais e está num processo contínuo, progressivo, de quê? De aproximação dessas leis. Kardec define o verdadeiro espírita, né, como aquele que esforça, que trabalha para mudar o seu comportamento, que esforça para mudar as suas más inclinações. E essa mudança, ela tem que ser qualitativa e não quantitativa. Não é quantidade, é qualidade. Por pequeno que seja, mas que tenha tido um esforço de mudança, uma compreensão de mudança. Então, não nos esqueçamos que essa reforma, ela é primordial, ela é importantíssima. E os desafios, né, que nós estamos encontrando na nossa vida, esses desafios não são de agora, meus irmãos. Não são de 10 anos atrás. Esses desafios já acontecem há mais de 4, 5 mil anos. E não são recentes, não é? A humanidade, ela foi se equivocando nas suas decisões. Ela foi, ao longo dos 5 mil anos, se equivocando. E agora chegou
ao ápice. Isso nós estamos defrontados com o momento atual. A nossa encarnação não é de agora. Nós somos espíritos milenares, aonde nós acertamos e erramos várias vezes. Então, esta oportunidade agora é muito importante. E os problemas, eles estão aí na sociedade, na economia, nas famílias, na política, até no meio religioso, nós encontramos problemas, nós encontramos confrontos. Eles não surgiram há 50 anos, há 10 anos atrás, como eu disse. Por isso, são de difícil solução, mas não de impossível solução, de dificuldade para a nossa pessoa. Mas é possível. E não será no grito, não será na briga, não será na guerra, no murro, não é? Que nós vamos resolver os problemas milenares. Esses problemas exigem o que de nós? Exige bom senso, exige discernimento, exige serenidade, cuidado e fé raciocinada. E não é à toa, então, que a doutrina espírita traz no seu âmago o quê? A fé raciocinada, que é a fé do discernimento, é a fé que rejeita qualquer excesso. A doutrina espírita propõe equilíbrio em tudo na nossa vida. Então, não nos esqueçamos que nós precisamos pautar a nossa conduta dentro desse método que a doutrina espírita está nos colocando e nos esclarecendo, para que possamos agir com calma, com tranquilidade, não agir de modo impulsivo, não agir como nós agíamos no passado. É importante que nós tenhamos consciência disso. Eu gosto muito, muito de trazer histórias, não é? Só que hoje eu vou trazer duas histórias. Só que agora, em primeiro lugar, eu pesquisando, eu achei essa revista internacional de espiritismo, ela é de 2020, ela é de março de 2020. E ela diz o seguinte: o conhecimento de si próprio é um mapa de como chegar ao eu verdadeiro, que é a nossa própria consciência, a nossa própria personalidade. Olhem bem como está descrito aqui para nós termos a consciência de como nós vamos enfrentar os desafios da sociedade, do mundo, do planeta e os nossos desafios interiores. Porque para nós nos tornarmos verdadeiramente espíritas, nós precisamos domar as nossas más inclinações. É necessário um intenso trabalho de quê? De autoaceitação, de autoaceitação das nossas imperfeições, mudança no nosso comportamento, melhorando as nossas atitudes, cultivando virtudes. Assim, o homem conseguirá manter-se afastado das suas imperfeições que lhe trazem tantas infelicidades e tristezas.
E como que nós fazemos isso, não é? Como é que nós conseguimos esse autoconhecimento, essa autotransformação? Através da meditação, da prece, da oração e do trabalho no bem. São recursos que nós temos a nosso favor e que nos ajudam a fortalecermos o nosso empenho e a nossa renovação. E o ser humano que se fortalece, ele busca o bom ânimo para os momentos difíceis. Busca a inspiração para fazer o bem. Adquire conhecimento e desenvolve a sua inteligência. Através do convívio com o outro, ele treina tudo isso, ele se aprimora, ele aprende a ouvir críticas, ele aprende a ouvir conselhos úteis para o seu aprendizado. E em momento algum vai se sentir menosprezado, porque ele vai trabalhar dentro dele o conhecimento do seu eu interior. Vai deixar de lado o exterior para analisar o seu interior. Maurício Ferreira, nessa revista, ele diz o seguinte, que é importante priorizar as mudanças a serem consideradas, quais recursos e capacidade de que dispomos. Então, nós temos os recursos e temos que avaliar a capacidade que nós já temos de nos renovarmos. E se de fato há vontade, propósito e determinação para tais reformas. Então, nós, como construtores da nossa estrada, como construtores do nosso plantio, nós vamos ter suficiente capacidade para tal empenho. E nesse processo de transformação, o ser humano necessita compreender-se melhor, avaliar as suas ações, tocar profundamente os seus sentimentos, enxergar suas deficiências. Nós não podemos olhar para o outro, as deficiências do outro. Nós precisamos olhar para nós, avaliarmos a nossa posição em todo relacionamento, seja ele familiar, seja ele profissional, seja ele com o seu cônjuge, no seu casamento, no seu relacionamento, seja ele aonde for. É importante que nós entendamos isso, porque senão a corrigenda não acontece. Nós queremos corrigir o outro, nós achamos falha no outro, mas nós não encontramos em nós aonde precisa ser mudado, para realmente nós entendermos o capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do sede perfeitos. É preciso construir, pouco a pouco, um novo homem. Paulatinamente, sem pressa. Jesus não é apressado. Jesus nos dá a oportunidade, mas não exige de nós, não cobra de nós. Não. Ele é o bom pastor. E se nós seguirmos os princípios da lei de justiça, de amor e de caridade, com certeza nós vamos estar harmonizados. Então, no atual estágio da humanidade,
é quase impossível dizer que estamos completamente livres de desvios de comportamento. Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. Nós estamos trabalhando para a perfectibilidade. Nós estamos buscando. E o espírita, o verdadeiro espírita, que é a mesma coisa de verdadeiro cristão, Kardec diz isso, é a mesma coisa. Ele vai trabalhar no objetivo a ser alcançado. Mas ele precisa reconhecer-se, autoavaliar-se. Não conseguindo fazê-lo integralmente, a nossa meta, então, passa a ser a controlar, a dominar, a fim de amenizar as nossas más tendências. Temos, então, meus irmãos, um modelo a ser seguido. E no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos respondem sem titubearem: Jesus. Então, nós temos um modelo e guia para nós seguirmos os passos, pois ele nos apresentou e nos presenteou como seguir para adquirirmos a nossa transformação, a nossa renovação. Então, não há necessidade de nós ficarmos entristecidos, acabunhados, revoltados e amedrontados, porque nós sabemos que somos discípulos de Jesus. Se é essa a nossa proposta, somos discípulos de Jesus, então nós temos ele como modelo, como guia para nos nortear. Não há necessidade, então, de dúvidas, porque ele é a nossa base, não é? E no Livro dos Espíritos, os espíritos definem caridade. Por que definem caridade? Porque Jesus foi o exemplo da caridade. Jesus não deixou nada escrito, não é verdade? Nada escrito. Mas deixou os exemplos a serem seguidos. Por isso ele é o modelo. Os exemplos dele que nós devemos seguir. E ele nos prometeu que sempre estaria ao nosso lado, para que nós aprendêssemos o que é caridade, a fazermos a caridade. E lá no Livro dos Espíritos, né, nós encontramos 3 palavrinhas que definem o que é caridade. Queridos irmãos, deixa eu fazer uma correção. A questão 625 é que fala a pergunta de Kardec, qual é o tipo mais perfeito? É a questão 625. A questão 886, e desculpem esse erro, me perdoem, a questão 886 é que vai falar sobre essas 3 palavrinhas que eu vou me referir, que é a pergunta, né? Pergunta 886, que é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Como Jesus entendia a palavra caridade? E os espíritos respondem: benevolência, indulgência
e perdão das ofensas. Benevolência, boa vontade em ajudar, boa vontade em socorrer, boa vontade em trabalhar, boa vontade em se melhorar, em se transformar. Indulgência com os erros alheios. Misericórdia. E nós pedimos misericórdia a Deus. Nós pedimos misericórdia a Jesus na nossa vida, quando nós estamos nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, ou quando nós erramos. Quando nós falseamos a nossa conduta. E o perdão das ofensas, né? Perdão das ofensas é desculpar mesmo. E nós estamos aprendendo a desculparmos, porque quando nós falamos para alguém, eu te perdoo, mas olha, eu não quero te ver nunca mais na minha frente. Isso não é perdão. Então, nós estamos aprendendo. Não exija de você o que você ainda não pode dar. Não se cobre a esse ponto, mas busque trabalhar o perdão. Eu ainda não posso ver. Eu ainda não posso me defrontar. Eu ainda não posso me encontrar. Mas eu posso orar. Eu posso desejar o bem. Do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, eu posso elevar meu pensamento num desejo de bondade, de amor e de caridade. Então, essas três palavrinhas, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, estão nos dando também como trabalharmos os desafios que nós estamos enfrentando. E cada um tem a sua parcela, cada um tem a sua quantidade, né, de trabalho a desenvolver. Então, a partir do Consolador prometido, a caridade, então, fica definida como muito mais do que doar objeto, muito mais do que assistir materialmente, vai muito mais além. Embora, é claro, que aquele que bate a nossa porta pedindo pão material, nós não vamos excluí-lo, nós não vamos deixar de dar. Mas é importante que nós também façamos a parte da benevolência, da indulgência e do perdão. Aquele que ama verdadeiramente o seu próximo, ele está disposto, ele está disponível para atender às necessidades do outro irmão. E se a necessidade é o alimento, claro que nós vamos fazer, vamos suprir, né? Vamos dar o alimento e não vamos negar o alimento para esse irmão. Mas a caridade na doutrina espírita, ela tem o quê? Um sentido muito mais profundo, muito mais amplo do que transferência de recursos materiais. Ela envolve a bondade a todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, nós encontramos na doutrina espírita valores morais que devem nortear a nossa vida. Valores que vão fazer com que nós nos transformemos em espíritos melhores. Não só na próxima encarnação, mas nesta encarnação, que é uma grande oportunidade que nós temos para esta melhoria. Como eu disse, eu gosto muito de trazer, né, histórias que acrescentam, que trazem para a gente, uma ilustração para os nossos
a nossa fala, né? O nosso estudo, né? Um homem estava viajando acidentalmente e ele, só um minutinho, queridos irmãos, não é esse não, é a página 85, perdão. Um monge, não é um homem, um monge e seu discípulo estavam viajando, seguindo para uma determinada aldeia, e muito cansados, porque ainda estava longe a aldeia, a estrada muito empoeirada, eles pararam num determinado sítio. E a família, composta do dono, do marido, né, da esposa e de quatro filhos adolescentes, os receberam muito bem, com muito carinho. Deram a eles água para eles se banharem, deram um alimento e um alojamento no paiol. E, malgrado a gentileza dessa família, era visível o estado de conservação daquele sítio. Não havia plantação, a casa estava velha e mal cuidada, as cercas eram apenas de alguns pedaços de pau amarrados com arame enferrujado. E à noite, quando eles jantavam, o chefe da família, né, falou da dificuldade que eles estavam enfrentando ali naquele sítio, explicando que a única renda que eles tinham era a venda de leite de uma vaca que estava no pasto ao lado da casa. Quando eles se preparavam para dormir, o discípulo observou aquela conversa, disse ao monge: Mestre, como podem essas pessoas viver neste lugar tão mal cuidado? Será que realmente eles nada podem fazer para melhorar tudo isto? O velho monge, já experimentado pela vida, com a sua sabedoria, respondeu: Não se preocupe, meu filho. Quando os filhos de Deus não se dispõem a progredir, a vida se encarrega de forçá-los a isso. Vamos orar e dormir. E pela manhã, agradecidos pela bondade da família, os dois partiram para o seu destino. Passou-se um ano e eles retornaram, passando pelo mesmo lugar, pelo mesmo caminho. E o monge e seu discípulo tiveram a grata surpresa de quê? De encontrar a propriedade toda renovada. A casa fora arrumada e pintada. A terra estava repleta de produtos e vários animais ali se encontravam ao redor da casa. E a explicação veio através do dono do sítio. Sabe, monge, assim que vocês partiram, a nossa única vaca se atolou no brejo aqui perto e morreu. E na hora ficamos desesperados, sem saber o que fazer. Pedimos forças a Deus e começamos a trabalhar a terra. Logo descobrimos uma fonte de água e daí as coisas começaram a melhorar. Naquela hora, o discípulo olhou para o mestre e sorriu, compreendendo a lição. Então, vem a explicação de Donizete, que é o autor do livro, dizendo o seguinte: o progresso é uma lei de Deus. Tudo evolui e caminha para frente. Se não caminhamos com o progresso, estudando e trabalhando, o progresso nos empurra a trancos e barrancos. Existem aqueles que são mais acomodados e preferem esperar que as coisas aconteçam, para depois ver o que fazem da vida. Certamente, sofrem muito mais, pois geralmente são pegos de surpresa.
Outros são ativos e trabalhadores e estão sempre buscando crescer e progredir materialmente. Fazem de cada novo dia um dia diferente. Preocupam-se com o bem-estar, com o conforto, com o seu patrimônio. Cuidam do corpo para que seja belo e elegante. No entanto, há pessoas que sabem que, se é importante cuidar do corpo e da vida material, mais importante é tratar do espírito, que é a nossa essência. E tratar do espírito significa acrescentar conhecimentos e renovar emoções e sentimentos. Mais valia tem o que somos do que o que temos. Porque o que temos na terra é apenas empréstimo de Deus, para que possamos ser pessoas melhores e mais felizes, fazendo o próximo também feliz. Então, a cada dia é bom que paremos para nos perguntar: o que estou fazendo da vida que Deus me deu? O que estou fazendo da vida que Deus me deu? Será que após esses anos todos eu já sou melhor do que antes? Será que fiz alguma coisa de bom para o meu próximo e para a sociedade? Será que as pessoas que convivem comigo, que vivem comigo, gostam de mim? Será que eu as faço felizes? Se você, caro leitor, não gostar das respostas, lembre-se de que cada minuto é uma grande oportunidade que Deus nos oferece para manifestarmos o amor que Ele colocou em nossos corações. Comece agora a ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Deseje, do fundo do seu coração, ser bom, ser alegre, bem disposto e trabalhador. Seja sempre uma nova pessoa melhor e mais feliz. Eu adorei esse texto do Donizete, porque ele fala dessa luta que nós temos que ter, dessa luta que muitas das vezes nós precisamos enfrentar na nossa vida. Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, né? Sede perfeitos, nós vamos encontrar um capítulo muito especial, um capítulo que o codificador nos chama a atenção para o compromisso que o espírita deve ter com a sua conduta. Aqui, na casa espírita, no seu trabalho, na rua, no trânsito, na sociedade em geral, com o seu próximo, seja ele dentro do seu lar, seja ele fora do seu lar. O comportamento que o espírita deve ter. E nesse capítulo, no item 1, Kardec explica a palavra perfeito, deixando bem claro que Jesus não queria dizer que vamos atingir a perfeição de Deus, porque Deus é Deus. Ninguém vai se tornar igual a Deus, pois Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Kardec esclarece que perfeição
é a perfeição moral que a criatura, que a pessoa vai adquirindo, vai buscando, vai almejando e vai alcançando. Porque se ele empenha esforços, se ele trabalha, ele alcança, ele consegue. E no item 3, isso é no item 1, no item 3 do mesmo capítulo, nós vamos encontrar uma página belíssima que diz o seguinte: o homem de bem. E Kardec detalha, dizendo qual é o padrão de conduta moral do ser humano de bem, do cristão de bem, do espírita de bem. Porque esse é o objetivo da doutrina espírita, é formar homens de bem. É transformar o caráter moral dos habitantes da Terra. É nortear o caminho para que o homem se transforme. Esse é o grande desafio que nós, cristãos, que nós, espíritas, que é a mesma coisa, como Kardec diz, temos que ter. A proposta espírita não é construir templos de pedra, é transformação moral dos habitantes desse orbe, dos seres que evoluem nesta terra bendita. Então, pegando o capítulo Sede perfeitos, e esse item, o homem de bem, a primeira frase que os espíritos colocam para Kardec e Kardec transfere para nós é: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Então, se nós realmente estamos nesta trajetória de transformação moral, de conhecimento interior, de autoconhecimento, de autoburilamento, de autotransformação, nós não podemos perder essa oportunidade. E vamos nos encaixar dentro dessa trajetória, né? Desse esclarecimento que Kardec coloca para nós. E que Jesus exemplificou. Os espíritos só vieram corroborar. Os espíritos só vieram incentivar. Porque há mais de 2000 anos que Jesus trouxe essa proposta para nós. Por isso que a doutrina diz: fora da caridade não há salvação. Não é a caridade de estender só o material. É estender o sentimento, o coração. Não podemos perder esta grande oportunidade evolutiva. Não podemos nos esquecer disso, porque se perdermos isso de vista, nós perdemos o propósito da doutrina espírita na nossa vida. E aí vamos correr um risco muito grande. Risco de quê? Como somos espíritos em evolução, nós já tivemos outras encarnações, e essas outras encarnações também tivemos acertos e erros. Vamos repetir os mesmos erros? Vamos repetirmos as mesmas experiências do passado? Eu acredito que não. Eu acredito que nós, hoje, diante deste esclarecimento da doutrina espírita, que está servindo para mim, primeiramente, e que eu transporto para vocês o esclarecimento desta belíssima doutrina, essa consoladora doutrina, para que nós possamos não desanimarmos, para que nós possamos enfrentar com altruísmo, com coragem
com perseverança, as modificações que precisamos fazer. Não queira mudar o outro. Não queira. Mude você. Aprimore-se. Reveja-se. Desta forma, os nossos exemplos irão transformar muito o planeta Terra. Porque a nossa vibração será outra. Nós não vamos ter o medo, nós não vamos ter o desânimo, nós não vamos nos acuar. E as sombras não tomarão conta. A luz vai se fazer. Porque Jesus é a luz do mundo. Ele combate as trevas com a sua claridade. Veja que onde Jesus entra, na casa, no lar, no ambiente de trabalho, no coração do homem, há transformação. Então, todos nós temos séculos de experiências. Temos experiências religiosas que, infelizmente, foram desastrosas. E a proposta, então, é não repetir o erro. Não repetir o que nós nos enganamos. E no item 4, estamos quase finalizando. No item 4, Kardec descreve os resultados da prática do homem de bem. No item 3, nós temos o homem de bem. E no item 4, nós vamos ter os resultados quando nós seguimos ou buscamos o esforço em seguir esses princípios norteadores. O que nós vamos ter? Nós vamos ter certeza que nós não estamos errados, que aquele é o caminho. E isso vai nos trazer paz, vai nos trazer tranquilidade, vai nos trazer nos momentos difíceis e nós estamos passando paz interior. Esse item vai tratar dos bons espíritas. Esse item é muito sugestivo. Kardec está falando dos bons espíritas. Vamos pensar, se existe os bons espíritas, se Kardec colocou isso, o que nós podemos refletir? Que existe também os maus espíritas. E toda aquela pessoa que conhece, que tem conhecimento, mas não pratica e que está fora de todo esse direcionamento, o que ele é? Um mau espírita, não é? Por que é mau espírita? Porque não está seguindo o código moral. Ele não está pautando a sua vida na proposta que Kardec transcreve para nós. E, com certeza, pela influência dos espíritos de escola, dos espíritos iluminados, dos espíritos que sabem o que é bom para nós e o que nos facilita a nossa melhoria. Sairmos desta encarnação da mesma maneira é perda de tempo. Nós precisamos sair qualitativamente, com qualidade desta encarnação. É importante refletirmos nisso, pensar de forma clara, para que possamos discernir se nós estamos sendo bons ou maus espíritas. Nós, não é o outro. E isso não é julgamento. Isso é avaliação para nós. Se você quiser se julgar, tudo bem. Mas eu prefiro a palavra avaliação. Santo Agostinho nos fala isso. Para que nós
Indaguemos as nossas consciências ao final do dia, se nós fomos melhores, agimos melhores, se nós fizemos o bem, todo o bem que podíamos. Então, a reflexão é para nós. Kardec, ao definir o bom espírita, ele começa dizendo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos. Que resultados? Quais os resultados? Do item 3. Está lá no item 3, o homem de bem. Então, se eu estou lendo, absorvendo intelectualmente e também trazendo para o meu sentimento, olha o que ele diz, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, se eu estou compreendendo e sentindo, e trazendo Jesus para o meu coração, trazendo as leis morais para o meu coração, e praticando-as, com certeza, a minha avaliação será positiva. Não com orgulho e com vaidade, mas sabendo que estou dando passos certeiros. Porque se o homem não se tornar um homem de bem, é porque ele não compreendeu a proposta espírita ou porque ele não está sentindo o espiritismo. O espiritismo só vai estar no intelecto, não vai estar no coração. Não desceu para o coração. O cristão verdadeiro, o verdadeiro espírita, é a mesma coisa. E o espiritismo não está instituindo nenhuma nova moral, apenas facilitando a compreensão, a prática desta lei moral, explicando a lei cristã, a moral cristã. Não pode pairar dúvidas, queridos irmãos, sobre isso. Fé raciocinada. Essas são as bases. Você está no espiritismo? Você está se tornando um ser humano de bem? Se está, você está compreendendo, assimilando verdadeiramente a proposta da doutrina espírita. A orientação é clara, a doutrina já nos trouxe um roteiro esclarecedor. Ao surgirem os desafios, é só nós voltarmos para nos lembrarmos, para fortalecermos esses conhecimentos e os colocar em prática. Então, nos tempos atuais, quais são os desafios do verdadeiro espírita ou cristão verdadeiro, que é a mesma coisa? Quais são os desafios? É a transformação moral. Aí está o grande desafio, ou os desafios que vamos encontrando para este aperfeiçoamento. Nós estamos chegando ao fim, e como eu disse a vocês, eu gosto muito de histórias, né? E eu trouxe a última aqui, que é também do livro do Donizete Pinheiro, Terapia da Paz, é um livro maravilhoso de histórias que a gente pode ler no Evangelho no Lar. E por falar em Evangelho no Lar, meus irmãos, o Haroldo Dutra, eu ouvi a palestra dele com esse tema parecido, eu ouvi várias vezes, peguei alguns itens para que eu fortalecesse a minha fala, e ele fala que o grande antídoto que nós temos para que a gente se fortaleça
para que o grande remédio, né? O grande remédio que nós temos para nos fortalecermos é a oração, é o culto no lar, o evangelho no lar. São as lições, as páginas edificantes, as conversações e aquilo que nós assistimos na televisão. Ele reforça muito isso na palestra dele. E eu gostaria de deixar aqui para vocês esse lembrete, que a gente não se esqueça de orarmos com o coração, de conversarmos com Deus, com Jesus, com o nosso anjo guardião, com os espíritos amigos, de fazermos o nosso evangelho no lar, a nossa água fluidificada, que tanto nos ajuda. As palestras, as conversações, as leituras que fazemos. Então, para terminarmos, vamos ler essa última história. Chama-se Lutas. Talvez vocês também conheçam essa história. Um fazendeiro que lutava com muitas dificuldades, ele possuía alguns cavalos para ajudar no trabalho de sua pequena fazenda. Um dia, o capataz veio trazer-lhe uma notícia de que um dos cavalos havia caído num velho poço, um poço abandonado. E o poço era muito profundo e seria extremamente difícil tirar o cavalo de lá. O fazendeiro foi rapidamente ao local, analisou e concluiu que, como o cavalo estava machucado, poço profundo, as dificuldades, o alto custo que ele teria que empreender para tirar o cavalo de lá, para resgatar o cavalo, ele decidiu tomar a decisão. Ele decidiu que o cavalo seria sacrificado. E para isso ele iria enterrar o cavalo ali. E deu a ordem para que os empregados, comandados pelo capataz, começassem a lançar terra, até que o cavalo ficasse coberto de terra, né, soterrado. Mas à medida que a terra caía no dorso do animal, o cavalo sacudia a terra. E ele ia acumulando aquela terra no fundo do poço, possibilitando o quê? A ele ir subindo. Logo os homens perceberam que o cavalo não se deixava enterrar, mas ao contrário, estava subindo à medida que a terra enchia o poço, até que finalmente ele conseguiu sair. Vem agora o Donizete com as suas palavras. A vida é feita de lutas e sacrifícios. Dia após dia, enfrentamos as mais variadas experiências que nos são necessárias ao crescimento espiritual. Deus quis que a nossa felicidade fosse alcançada com o nosso próprio esforço, para que pudéssemos dar valor a ela. A maior parte de nós faz as coisas achando que está fazendo certo, que está fazendo o que é o melhor. Nem sempre, porém, conseguimos sucesso. Isso acontece porque somos imperfeitos, não temos todo o conhecimento. Então, errar, cair ou fracassar faz parte da vida. Muitas vezes nos sentimos cair num poço muito profundo, do qual não sabemos como sair. É a perda de um ente querido, a dispensa de um emprego, o fracasso financeiro ou até mesmo uma doença incurável. E se não bastasse tudo isso, ainda existe algumas pessoas que são indiferentes ao que está acontecendo conosco e são até cruéis e resolvem jogar terra sobre nós para nos soterrar as esperanças, já que daria muito trabalho em nos ajudar. Podemos aceitar essa condição de fracassados e abandonar a luta, esperando a morte chegar. Essa seria a opção errada,
porque somos imortais. E a vida se nos tornaria um verdadeiro inferno de sofrimento. A decisão certa, sabe qual é? É sacudir a terra lançada sobre as nossas costas e fazer dela um chão para que possa nos sustentar e levantar-nos até a saída do poço em que nos encontramos, para que possamos continuar a vida. Ninguém deve se entregar sem lutar, não importa quais sejam as dificuldades. Deus, que só quer a nossa felicidade, nos oferece a todos os instantes a solução para os nossos problemas. Mas, para alcançarmos essas bênçãos, precisamos estar conectados com Ele, pelo trabalho no bem, pela fé e pela oração, com o que encontraremos a paz e a serenidade. Por isso, se hoje você que levantou pensando nos seus problemas, nas suas dores, se está achando que o poço está muito fundo, ore, trabalhe e aguarde com paciência, que logo você encontrará a resposta do alto. Queridos irmãos, muito obrigada por esta grande oportunidade de estudar e trazer para vocês um pouquinho daquilo que eu tenho dentro do meu coração de aprendizado e me esforçando para domar as minhas más inclinações, as minhas imperfeições. Com isso, nós vamos orar agradecendo a Jesus, a Deus nosso Pai, a Maria Santíssima, Mãe de Misericórdia Infinita, o bem-estar que Ele nos trouxe nesta oportunidade de reflexão. Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consintas viver iludida a meu próprio respeito, que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou, que eu consiga, mais que os outros, detectar as minhas fragilidades, que me são comuns. Dá-me a tua força, Senhor, para que eu possa superar-me, a tua luz para não caminhar nas trevas e a tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincera em meus propósitos, que eu tenha humildade em minhas atitudes, que eu seja verdadeira em minhas palavras e fiel em meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue em vigilância e ao assédio do mal. Sê meu abrigo, Senhor, e a minha inspiração. Que assim seja. Esta prece é de irmão José e foi psicografada pelo Carlos Bacelli e está no livro Vigiai e Orai. Queridos irmãos, uma boa noite, um ótimo final de ano, que 2021 nós estejamos juntos no aprendizado desta confortadora, consoladora e instrutora doutrina espírita. Muita paz.